Salve família bianconeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Bianconeira, o dia a dia da nossa Juventus, da nossa Juve e da nossa Vecchia Senhora, sem cortes, sem edições, como a vida é. Hoje, meus amigos, eu vim falar aqui sobre a luz no fim do túnel. Qual seria essa luz do fim do túnel? Seria o Igor Tudor? Não, não é isso, mas algo que ele falou. Mas antes disso, pessoal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo se vocês acharem legal no final do conteúdo e principalmente se inscrevam, né? Mas o principal é deixar o like, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é interessante para outras pessoas que querem saber da Juventus, e se inscrever caso queiram saber todos os dias sobre coisas da Juventus. Hoje, pessoal, a gente veio falar um pouquinho aqui sobre a entrevista coletiva do Igor Tudor. Vou falar para vocês, vou falar real, foi uma entrevista que me emocionou. Me emocionou como torcedor da Juventus porque era um juventino falando para outros juventinos. Um juventino dando palavras de esperança para outros juventinos. Que é uma coisa que a gente está carente, né? A gente está carente de uma liderança juventina, né? E qual que é a luz no final do túnel, que é o título desse vídeo? É a juventinidade. A juventinidade que morreu ao longo dos anos, que foi enterrada desde que a Juventus começou a ter um projeto megalomaníaco do André Agnelli de tentar vencer sem ser sustentável, de esquecer todos os princípios da Juventus, e deram all-in no Cristiano Ronaldo, e ali foi tudo por água abaixo. Desde então a Juventus não teve lideranças juventinas de verdade, né? A gente ainda tinha Nedved na presidência, só que o trabalho dele foi meio que ficou em segundo plano, né? Porque ele não tinha muito o que fazer, as contas da Juventus já estavam nas alturas com a chegada do Cristiano Ronaldo, o clube, aí veio o Covid, o clube se fudeu financeiramente e o resto é tudo história. E desde então a Juventus foi passando de mão em mão com diretores que não sabem o que é ser juventino de verdade, e a Juventus está nessa bagunça. E hoje o Tudor, na entrevista coletiva dele, ele trouxe um pouco de juventinidade num clube que está abandonado, no sentido de entender o que é o DNA da Juventus, o que é esse clube, a grandeza desse clube, né? Quando o Tudor falava do Lippi, que foi um treinador legendário na história da Juventus, quem é mais novo de história da Juventus não sabe quem foi Lippi. Eu sou torcedor desde 2003, então tenho uma boa história como torcedor da Juventus. E não peguei o Lippi como treinador, na verdade peguei os últimos anos do Lippi como treinador. Sabe que o Lippi era a Juventus quando ele era o treinador, e ele colocou no coração de todos aqueles que jogavam com ele o que era ser jogador da Juventus, o que era a Juventus, né? E aí o Tudor, quando ele falava do Lippi, o olho dele se encheu de lágrima. Quando ele falou do Del Piero, quando ele falou do Zidane, e é por isso que eu deixei essas camisetas aqui atrás, porque esses aqui foram os caras que me fizeram entender o que é a Juventus, o que é a grandeza desse clube. Em ordem de grandeza aqui, Del Piero, Nedved e Buffon, para mim, né? Tanto que meu filho se chama Alessandro por conta do Del Piero. E ele, quando o Tudor falava do Del Piero e do Zidane, o olho dele se encheu de lágrima também, porque para ele aqueles caras eram a referência do que era a Juventus. E hoje a Juventus finalmente tem alguém no comando de alguma área, na área do campo, que sabe o que é a Juventus, que sabe o que significa a história da Juventus, que sabe que na Juventus só o que importa é vencer, que sabe que esse clube não é qualquer clube, que a Juventus não briga por quarta colocação, como tem se colocado nos últimos 5 anos, que a Juventus entra para brigar por título. Pode não vencer, beleza, mas no campo se deixa sangue, como a gente viu o Chiellini rachar a cabeça 1000 vezes, se deixa suor, como a gente viu jogadores sair de campo moídos, mas nunca deixavam de dar 100%. E nesses últimos 5 anos o que a gente viu era briga interna, jogadores não dando o máximo, jogadores indo contra treinadores, treinadores que não entendiam a história da Juventus, né? Treinadores que entendiam a história da Juventus, como o Allegri entendeu a história da Juventus, mas que jogaram no lixo com essa falácia de quarto lugar, o importante é classificar para a Champions. Então hoje o Igor Tudor trouxe para o torcedor da Juventus, e eu não vou entrar em detalhes,
da conferência, porque fica um vídeo chato, maçante, mas ele trouxe a essência do que é esse clube aqui. É a essência do que é a Juventus. E é isso que é a luz no final do túnel. A Juventus na mão de juventinos. Agora, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, mas o Platini foi absolvido de todas as imundície que tentaram colocar por cima dele na época que ele tentava ser presidente da FIFA. Por quê? A FIFA é uma das maiores, a FIFA e a UEFA são uma das maiores nojeiras do mundo. O Platini, quando estava na UEFA, ele acertou a UEFA, e aí não gostaram desse trabalho que ele fez lá, porque precisam ser organizações corruptas para os caras lavar dinheiro, enfim, não vou entrar no mérito. E aí os caras fizeram uma armação para fuder com o Platini. E desde então ele se fudeu na carreira dele, porque ele era um baita dirigente, e ele se fudeu nesse período todo, não podia entrar em estádio, não podia participar de eventos relacionados a futebol, mas ele brigou esse tempo todo na justiça e foi inocentado agora. E ele é um exemplo de juventinidade. E meu sonho é ver o Platini presidente da Juventus. Que é a presidência da Juventus vai ter um presidente juventino, como foi o André Agnelli, antes dele entrar na noia dele de ganhar a Champions League e fuder, botar tudo por água abaixo. Mas meu sonho é ver o Platini na Juventus, ver o Del Piero na Juventus, ver um treinador como o Tudor, se Deus quiser ele vai dar certo, ou outro como o Conte, que é juventinos doente. Então é isso, pessoal. A luz no fim do túnel tá aí. É a Juventus na mão de juventinos, como eu, como os juventinos que acompanham o canal. E a gente vai nunca deixar isso morrer, né? Jogadores passam, mas a Juventus fica. E a Juventus tem que ficar marcada como o nosso lema, que vencer não é importante, é a única coisa que conta. E que esse clube é maior do que está sendo colocado nesses últimos anos. Um abraço a todos, um dia abençoado. Fiquem com Deus.